discutir esse assunto com a equipe, né? Acho que, na verdade, muita coisa a maioria já faz na prática, mas vamos ver o que a gente tem na literatura. Então, primeiramente, eu queria começar com vocês com um quiz, né? Que a gente vai discutir no final da aula. Rapidamente, né? Vamos deixar aí uns 30 segundos para vocês verem. Se puderem anotar, para a gente ver como que está o conhecimento aí no final. Então, as estruturas marcadas, né? A seta verde, o que é número 1, a seta vermelha, o número 2, essa estrelinha, né? O número 3 dos dois lados, a setinha lilás no meio, e essa imagem retangular que a seta azul aponta. Então, mais um tempinho e a gente retoma isso tudo no final. Eu vou passar para o próximo. O próximo são essas duas imagens, que são imagens iguais, né? E a mesma coisa, a gente vamos discutir o que tem cada estrutura, né? Identificar as estruturas, né? Então, número 1, número 2, número 3, o que é essa estrutura que está circulada em amarelo, número 4 e número 5. Número 4 é o espaço entre a estrutura amarela e o número 5. Bem anatomia aqui pra gente. Vamos passar para o próximo. Aqui também, uma imagem típica, né, do nosso dia a dia, de uma translucência nucal. Mas o que a gente consegue ver a mais, além da translucência nucal nesse corte? Então, a gente tem também, eu tenho 6 estruturas numeradas, a número 2, a número 3, número 4 fazem parte de uma mesma estrutura. Eu tenho a referência ali em cima que eu coloquei para vocês, da figurinha, né, aqui. E o que é cada uma delas. Vou passar para o próximo. E o número 4, que marcador é esse que as setas apontam, né? O que a gente está caracterizando aí? E quais casos são alterados, né? Então, a letra A, o caso 2, o caso 3, o caso 5 e 6. A letra B, o 3, o 4, o 5 e o 6. A C, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E a letra D, todas estão alteradas. Qual que é a resposta correta? E, por último, quais cardiopatias que nós podemos diagnosticar, que é possível, né, no primeiro trimestre? Rabdomioma, estenose aórtica, tetralogia de Fallot, transposição de grandes vasos e ectopia cordis. Quais dessas, assinale a opção correta, né, que nós podemos diagnosticar? A 1, 3, 4 e 5, a 2, 3 e 5, e a 3, a 4 e a 5. Ou podemos diagnosticar, letra D, todas as acima. Então agora a gente vai começar a nossa discussão. E o que nós temos de guideline de avaliação morfológica de primeiro trimestre, né? A gente sabe que não são todas as alterações que podem ser vistas no primeiro trimestre, né? Então, algumas são sempre passíveis de ver, algumas às vezes, e algumas nunca vão ser diagnosticadas no primeiro trimestre. A SWOG lançou o Guideline de 2013, que é o último que nós temos, que eu vou usar um pouco para a gente direcionar a aula, e em 2018 a COG lançou um também, mas ele é muito resumido, ele foge do nosso escopo, né? A gente faz uma avaliação muito mais aprofundada do que o que a COG orienta. Então, vamos usar o guideline da SWOG e pontuando a mais algumas situações. E antes eu queria mostrar esse estudo publicado no American Journal desse ano, e ele é um estudo bem interessante, que ele avalia qual que é a performance do morfológico de primeiro trimestre em rastrear alterações estruturais. Ele foi um estudo grande, com 59 mil gestações, e entre todas essas, 3% tinha malformações. Eles avaliaram todos os fetos até o pós-natal, e nos que foram a óbito, eles tiveram necrópsia. Então, eles viram que a taxa de detecção foi de 43%, o que mostra que é parecido com vários estudos prévios na literatura. Algumas alterações, por exemplo, quase 20%, só foram detectadas no pós-natal, que às vezes não é possível você avaliar no pré,
E nesse estudo, a população, ela tinha um grupo pequeno de pacientes obesas, então a gente só tinha 400 com IMC maior que 30 e poucos exames foram complementados por via transvaginal. E a gente sabe que a taxa de detecção, que é maior que 90%, são aquelas malformações clássicas, como anencefalia, holopro, onfalocele, gastrosquise, boristalk. E o que a gente tinha de pouca taxa de detecção? Né? E menor taxa foi o trato gastrointestinal, só com 4%, que é o quê? Atresia duodenal, duplicação intestinal, que você não vai ter isso no primeiro trimestre, né? Dificilmente. 18% também só de detecção de malformações pulmonares e torácicas, porque a gente, várias malformações, por exemplo, MAC, malformação adenomatoide cística, sequestro, atresia brônquica, que a gente não vê no primeiro trimestre. E aí, esse estudo, ele sugeriu esses 17 cortes padrões que, desde a parte cranial até extremidades, né, inclusive avaliando além do coração, não só 4 câmaras, mas também tentando avaliar vias de saída com o Doppler, e foi esse resultado que eles tiveram, né, nessa publicação. Então, vamos começar um pouquinho, sistematizar a nossa discussão, começando de crânio caudal, né? Então, vamos começar pelo sistema nervoso. O que a gente consegue ver? Lembrando, gente, que o sistema nervoso é o órgão que mais se desenvolve ao longo da gestação, né? Então, no primeiro trimestre, a gente tem poucas estruturas ainda formadas, né? A maioria, praticamente todas, vão estar completas com 24 semanas, e no terceiro a gente tem aquele desenvolvimento final, cortical, inclusive crescimento das estruturas também cerebrais. Então, o que a gente consegue ver? O que a gente tem que sistematizar no Morfood primeiro, né? Então, a gente tem que observar a calota craniana, a integridade, o plexo coroide, que ele preenche a maior parte dos ventrículos, né? A fissura interhemisférica, que ela deve ser contínua. Lembrar que o parênquima cerebral, ele é muito fino, essa região bem fininha aqui do lado esquerdo, né? Ele quase não é visível nessa fase. E o cávum do septo pelúcido, ele não é visível no Morfood primeiro. Ele vai começar a ser visível aí a partir de 16 semanas, e com 20 semanas a gente já tem que ter todos os bebês com cávum do septo pelúcido. Essa outra imagem é um corte coronal também, em que a gente consegue ver bem a fossa posterior, então a gente vê esses espaços anecóicos, né? E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o quarto ventrículo, que é a mesma coisa que a translucência interna, e a cisterna magna. Então, a gente consegue ter uma visão adequada também da fossa posterior, dependendo da angulação que você olha, e é importante a gente avaliar isso. O cerebelo ele é visível? Ele ainda não é, porque ele não está em formação completa no Morfood primeiro. Mas se a gente pega um exame mais tardio de 13 semanas, quase 14, você já praticamente já tem ele já tem uma estrutura, mas ele ainda está em processo de formação. E esse corte, né? Esse corte é o nosso corte clássico da translucência nucal, mas a gente consegue ver além da translucência nucal, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o diencéfalo. Aqui, a gente tem essas 3 estruturas que são o tronco cerebral, ou seja, o mesencéfalo inicialmente, a ponte e a medula. Esse segundo espaço aqui é o quarto ventrículo. Aqui a gente tem o plexo coroide e a cisterna magna, né? E aqui embaixo o osso occipital. E aqui também a gente tem o aqueduto, que ele é um pouquinho mais proeminente no primeiro trimestre. Esse estudo, gente, na verdade, essa publicação, né, saiu agora em 2021, foi do Volpi, que é do grupo italiano, que publica bastante neurossono, e eles mostraram uma neurosonografia do primeiro trimestre, né, não vai ser o objetivo da gente entrar em tudo isso, mas eles têm várias imagens, né, interessantes de cortes axiais, sagitais, coronais, alguns com reconstrução, né, multiplanar, mas a gente consegue ver várias estruturas e conseguir tentar ver além do que a gente consegue ver. E eles falam sobre detecção até de alterações de fossa posterior, que é bem difícil, porque, né, a gente não está com o vérbice totalmente formado, mas eles sugerem sinais indiretos de várias alterações, inclusive. E o que a gente tem a partir do que nós mostramos, do que é normal, o que a gente tem de marcadores indiretos, né? Então, o primeiro estudo que saiu foi de Chauí, em 2009, que ele avaliou 200 casos normais e 4 casos alterados de espinha bífida, e ele observou que a translucência interna, ela estava não visualizada, né? Então, ele não conseguia diferenciá-la. Depois disso, vários estudos surgiram, por exemplo, de Mangione, em 2013,
E a gente foi vendo que, na verdade, a não visualização da translucência interna não é o melhor sinal. A gente tem outros marcadores mais precisos de sinal indireto de espinha bífida. Qual que hoje em dia é o que tem melhor taxa de detecção? Por algumas meta-análises, inclusive, que saíram, né? É a razão, né, da distância, gente, do tronco cerebral, que é esse em azul, em relação à distância do tronco até o osso occipital. Então, normalmente, essa distância é de mais ou menos 0,6. Então, é como se essa primeira, o ideal fosse que ele fosse metade desse outro espaço. E quando você tem uma espinha bífida, você tem um aumento da espessura do tronco cerebral e um desaparecimento da cisterna. E aí esse espaço fica, ou ele pode ficar, alterar esses valores, né? E todos os casos que tem valor maior que 1, na literatura mostra que sempre tem espinha bífida. Se você não achou estranho, não está conseguindo, né, ter certeza, não viu o defeito, você pode reavaliar essa paciente em 1, 2 semanas para tentar ver melhor, caso você, né, esteja ainda na suspeita, já que às vezes você não consegue ver o defeito na coluna. Então, aqui a gente tem os casos normais, né, e esse caso alterado, que a gente vê aqui, né, um apagamento da cisterna e essa razão, que também ela está praticamente igual o de cima e o de baixo. E o que mais que nós temos para a gente avaliar no sistema nervoso, né? A gente tem um outro estudo que de o Chakov, né, que mostra o aqueduto cerebral, que a gente essa imagem aqui retangular, que ela é a comunicação, né, entre o terceiro e quarto ventrículo, e ela é proeminente no primeiro trimestre. E normalmente você tem uma distância aqui entre o aqueduto e o osso occipital. Tem curvas de referência, né, mas o que você tem que saber é que tem que ter esse espaço entre o aqueduto e o osso. E aí, esse estudo de 2019, ele publicou, né, na Ultrasound and Obstetrics and Gynecology, na UOG, e ele percebeu que, quando tinha espinha bífida, ele chamou de sinal da batida, ou crash sign. Que seria isso? Seria um deslocamento do mesencéfalo aqui, próximo do osso occipital. Né? Então, eles tiveram de 48 casos, 53 casos que tinham espinha bífida, 90% tinham o sinal. Eles usaram um grupo controle de 40. Foi um estudo retrospectivo também, mas é um sinal também que uma última meta-análise tem mostrado que ele tem uma validade importante, né? Muitas vezes, acho que tem alguém com o áudio ligado, gente, com barulho atrás. E aí, muitas vezes, quando você tem a espinha bífida, não é que nem sempre é fácil de ver essa imagem. Muitas vezes você vê um apagamento do aqueduto. Então, você não vê essa imagem certinha, né, mais formada. E aí você vê esse mesencéfalo mais próximo. Isso também é um outro sinal que vai te contribuir na suspeita da espinha bífida. Então, assim, o que a gente tem de sistema nervoso principal é isso, né? E vamos falar um pouquinho da face, da região, o que a gente vai olhar, né? Então, o que é importante sempre olhar? Olhar órbitas e cristalinos, né? Olhar o triângulo retronasal, que a gente está vendo aqui o osso da maxila. Lembrar também de olhar no sagital, se você vê também a maxila, né? Ou o palato aqui adequadamente. E tentar olhar também os lábios. A gente sabe que às vezes, né, não é um diagnóstico, ainda é um diagnóstico, aquele estudo inicial chinês, eles tiveram um diagnóstico de 30% de fenda apenas no primeiro trimestre, mas a gente pode sim tentar olhar também. As orelhas também é bem visível, né, acho que todo mundo olha, com o sinal do Darth Vader, a gente vê as duas orelhinhas. Aqui é uma reconstrução 3D que não é obrigatória, não precisa de fazer, esse sinal, ele é bem, o coronal, ele é bem visível já. E aqui, a gente, né, fazendo um vídeo aqui, que a gente vê os processos frontais da maxila, esses dois ossinhos aqui, e aqui embaixo, né, a região alveolar, ou também que é chamada de maxilar, ou palato primário, é tudo a mesma coisa, né? E a gente tenta aproximar para ver um pouquinho do lábio também. Então, é esse corte que a gente também tem que fazer. Em relação ao perfil, né, micrognatia é um diagnóstico baixo no primeiro trimestre, em torno de 15%, porque muitas vezes isso vai ser evolutivo, mas em algumas mais evidentes, como esse caso, a gente pode chamar atenção já, né, de uma micro aí / retrognatia. E o que a gente tem de marcador? Por que a gente olha esses sinais, né? Porque em 2009, né, que Sepúlveda, ele publicou usando 100 casos controles e 5 casos com fenda palatina, e viu
que a ausência dessa linha contínua aqui do maxilar, ou seja, essas duas descontinuidades, tinha uma sensibilidade aí de 87% em diagnóstico de fenda palatina. Um outro marcador que surgiu também em 2015 por Chauí foi o maxillary gap, né, que é você tem uma descontinuidade aqui da região do palato. Foi um estudo retrospectivo também, e que eles tiveram uma taxa de detecção maior nos casos que tinham malformação associada, ao redor de 96%. Nas fendas labiopalatinas isoladas, eles tiveram 65%. E aí ele mostra aqui alguns casos, né, que eu queria chamar a atenção. Esse aqui é um caso normal. Esse aqui, gente, é aquele caso falso positivo, né, que às vezes você, dependendo da angulação que você está no bebê, você cria essas imagens, né. Então, tem que prestar atenção bem. E esses casos aqui bem alterados, né, a gente vê uma descontinuidade, uma alteração de perfil. Mas qual que é a dica, né, para a gente não ter aí um falso positivo? É que se você medir esse espaço e ele for menor que 1,5 milímetros, os estudos mostram que isso é falso positivo. Então, normalmente esse maxillary gap tem mais ou menos em torno de 6%, então, na dúvida, você mede, é muito pequenininho, provavelmente não é uma fenda, tá? E esse estudo é interessante, esse último, que ele comparou esses dois marcadores, né, o do maxillary gap e o do triângulo retronasal, para ver qual que era melhor. Foi um estudo também retrospectivo, que eles colocaram para 2 examinadores reavaliar as imagens. Nesse estudo, de todas as fendas, que eram 26 casos, 15 eles diagnosticaram no primeiro trimestre, 10 no segundo, e um caso que não foi diagnosticado, que era uma fenda palatina isolada, que é aquele caso que normalmente, muitas vezes, vai passar. O triângulo retronasal, ele teve uma sensibilidade, uma taxa de detecção maior que o maxillary gap. Ele foi em torno de 82% e o maxillary gap em torno de 69%, mais ou menos, com uma taxa um pouco maior de falso positivo. E qual que também ele mostrou, né, que normalmente o maxillary gap, ele vai detectar melhor as fendas de palato secundário. Por quê, gente? Porque o triângulo retronasal, ele tá vendo só a região alveolar, que é aquela região que a gente olha lá no morfo segundo, né, que a gente vê a fase inicial do palato primário. Então, ele teve uma taxa melhor nos casos de palato secundário. E o que mais que a gente vai olhar, né, no morfo de primeiro? Então, vamos passar um pouquinho para coluna e para tórax, né? Coluna, lembrando, a gente normalmente, o ideal, a ESOG mesmo orienta a olhar no longitudinal, olhar no axial, o defeito, a avaliação direta da espinha bífida, muitas vezes é difícil, né, dependendo da posição do bebê, às vezes você pode usar o transvaginal para tentar localizar se você acha que tem um sinal indireto, mas por isso que a gente usa os sinais do sistema nervoso central, porque não é fácil avaliar sempre. Lembrando também que as vértebras sacrais não são ossificadas nessa fase da gestação, né? Em relação ao diafragma, a gente consegue ver, se a gente olhar com cuidado no primeiro trimestre, né? Ele tem uma ecogenicidade diferente, né? A gente vê normalmente o pulmão um pouco mais ecogênico do que o fígado. E outro sinal que a gente deve observar é se o eixo cardíaco está na posição adequada, porque normalmente as hérnias grandes, por exemplo, uma hérnia esquerda, ela vai ter um desvio do coração. É claro que não é toda hérnia que é diagnosticada no primeiro trimestre, depende muito do tamanho, às vezes tem pouco sinal indireto, né? Mas ela também pode ser avaliada. Aqui é um caso, né, de uma hérnia de primeiro trimestre, que a gente vê aqui uma subida do estômago, né, para a cúpula esquerda. E aí teve um estudo interessante, também de 2015, que foi um estudo francês, que eles avaliaram 377 crianças nascidas vivas com hérnia diafragmática. E eles avaliaram a mortalidade com 28 dias, né? E o que a gente mostra, gente? Que quando é diagnosticada no primeiro trimestre, tem uma mortalidade muito maior aqui, ao redor de 61%, diferente de uma no segundo com 39% e apenas 10% no terceiro, que normalmente são hérnias pequenas, né? Que tem pouco desvio das estruturas. Eles também avaliaram como desfecho secundário o índice de hipertensão pulmonar, que também foi quase de 95% nas hérnias diagnosticadas no primeiro trimestre. Lembrando que em relação às outras malformações, igual eu já falei no começo, a gente não consegue ver no primeiro, né? Então, malformação adenomatoide cística, sequestro, entre outras, elas vão começar a desaparecer aí com 18 semanas, né? 17, mas no primeiro a gente não consegue ver.
Em relação ao coração, o que a ISUOG propõe, né? Ela propõe, na verdade, uma avaliação apenas do ritmo e das 4 câmeras cardíacas. Inclusive, nesse guideline, eles não propõem o uso do Doppler, mas a gente tem segurança hoje em dia no uso do Doppler, e ele deve ser utilizado, sim, na avaliação do coração. Então, gente, essa é uma avaliação aqui abdominal, não foi transvaginal, de um feto com 13 semanas, né, que a gente consegue ver 4 câmeras aqui, até consegue ver um pouquinho de um esboço aqui da veia pulmonar, com o uso do Doppler, a saída do ventrículo esquerdo da aorta e uma tentativa aqui um 3VT, né? Não pegou o fluxo certinho da aorta, mas. E aqui um vídeo, né? Que a gente consegue estar bem presetado o aparelho, a gente consegue ver o enchimento das 2 cavidades, a saída da aorta, o fluxo anterógrado da pulmonar e da aorta também. Então a gente consegue, né, avaliar algumas estruturas, né, e tentar descartar algumas malformações. E o que nós temos na literatura de rastreamento de cardiopatias no primeiro trimestre, né? Lembrando que só um dos grandes, que às vezes a gente tem de vieses, né, gente, é muitas vezes como está ajustado esse aparelho. Então, muitas vezes uma imagem não habitual pode ser não uma malformação, mas às vezes um Doppler não ajustado. Então, aqui ele está estourado, aqui aparece que tem uma assimetria, né, e não necessariamente tenha, né, e aqui um enchimento só dos ventrículos. E na literatura, o que a gente tem de rastreamento, né? Tem alguns estudos que mostram que pode ser detectável em até 90% dos casos, né? Normalmente, esses são estudos em centros de referência, com população de alto risco, que é o viés de vários dos estudos de rastreamento de cardiopatias, né? Outros mostram que em torno de 86% dos casos a gente consegue 4 câmeras adequado e o 3VT em 79%. Um estudo grande, que foi o estudo de Singelak, que eles publicaram a primeira corte em 2013, eles mostraram que a detecção de cardiopatias foi em torno de 30% em grupo de baixo risco, ou seja, de uma população não selecionada, e em torno de 50% em médio risco. Foi um estudo grande, eles tiveram 50 mil pacientes avaliados, foi um estudo retrospectivo também. Qual que seriam os benefícios, então, né, de um rastreamento? A gente poderia já oferecer um teste invasivo precoce, dependendo do tipo de malformação, e nos lugares nos países que são possíveis, que não, né, não é o caso nosso, em alguns lugares a interrupção da gestação mais precoce, claro, com uma confirmação aí de certeza do diagnóstico. E em algumas situações também, são poucas as cardiopatias que a gente tem intervenção intrauterina, mas que você também poderia melhorar o desfecho, dependendo do tipo, né? E é de fato, diante de tudo isso que eu mostrei, né, desses estudos, será que de fato é confiável essa avaliação cardíaca precoce? Então, o que a gente tem, né? Esse foi um dos maiores estudos que tem publicados, foi de 2013. Ele foi feito num centro de referência, que é um viés, e foram 1.200 pacientes avaliadas, mas o exame foi feito por ecocardiografista. Então, eles tiveram uma concordância muito grande nessa avaliação inicial das próximas avaliações, né? Eles tiveram 46 casos em que tinham o mesmo diagnóstico, né? Tanto no primeiro quanto depois. 50 casos que eram achados leves e depois não tinha mais, como regurgitação tricúspide, e alguns casos com discordância, alguns com diagnósticos diferentes mesmo, e outros porque houve uma progressão da cardiopatia, né? Esse é um dos casos desse estudo que eles mostram aqui, um caso de estenose aórtica que não tinha nenhum achado no primeiro trimestre, tinha apenas uma velocidade aumentada do fluxo. E já com 20 semanas, você já tinha, né, o ventrículo esquerdo dilatado, um fluxo reverso no arco. Então, a gente sabe que não é todas as cardiopatias que podem ou não ser diagnosticadas. Então, o que é discutível que pode ser diagnosticado, né? Que a gente poderia ver tetralogia de Fallot, um defeito total, né, do septo atrioventricular, uma ectopia cordis, a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, ela pode ser, mas é um pouco, alguns casos né, apenas de um VE pequeno, é importante ser reavaliado, né? A dupla via de saída de VD, transposição. E o que a gente não vai conseguir ver, né, gente? Cardiopatias evolutivas, por exemplo, tumores, rabdomioma, eles não vão aparecer no primeiro trimestre, né? Bloqueios cardíacos, estenose valvar pulmonar e aórtica, isso não vai ter nenhuma alteração no primeiro. E sinais sutis também, como drenagem pulmonar anormal, um defeito parcial, uma SAFE pequena, coarctação, anomalias de ramos da aorta também não é evidenciado no primeiro trimestre.
O que a gente vai além, né, do coração. Vamos falar um pouquinho agora sobre abdômen, né, e parede abdominal. Que a gente tem no primeiro trimestre? Então, a gente sabe que existe a herniação fisiológica aí do primeiro trimestre. Na literatura, a gente deveria aguardar até 12 semanas da gestação para verificar se essa é uma herniação ou é uma onfalocele. O que chama atenção? Se o defeito, né, o conteúdo herniado for maior que a parede abdominal, é sugestivo já de uma onfalocele. E se também tem fígado e estômago herniado, isso não é uma herniação fisiológica, isso é uma onfalocele, porque na fisiológica você vai ter alças intestinais apenas, né, na herniação. Na dúvida, você reavalia esse caso, né, em uma semana e verifica novamente. E o que a gente tem na literatura de detecção de malformações abdominais no morfo de primeiro, né? Então, o Singelac, né, que é do grupo publicou junto com o Nicolaides, eles publicaram a primeira corte com 50 mil casos e agora eles lançaram em 2019 com 100 mil casos, ou seja, pegaram o inicial e juntaram com esses novos casos. Eles tiveram uma detecção, gente, de 100% de onfalocele no primeiro trimestre, né? Então, todos os casos foram detectados, foram 44. A gente sabe também, né, que a onfalocele é um marcador de aneuploidia, né? Esse outro estudo da Calil mostrou que 50% tinha alteração de ou malformação associada ou aneuploidia, e 1/5 tinha TN aumentada. E um estudo que muitas pessoas achavam que às vezes o conteúdo do saco poderia ser marcador de aneuploidia, estudos maiores, né, esse de Glacovella de 2012 mostrou que não tinha diferença nenhuma se tem fígado, por exemplo, herniado, em ter maior chance de aneuploidia. Então, o conteúdo herniado não importava. Em relação à gastrosquise, que a gente vai ver, né, o intestino herniado lateralmente ao cordão, nesse mesmo estudo, com 100 mil casos, eles tiveram também 100% de detecção de gastrosquise no primeiro trimestre, né? Apenas dos 2 casos tinha TN aumentada, a maioria não tinha. E a gente sempre fala, gastrosquise é isolado, mas é importante avaliar bem esse feto, né? Esse foi um dos maiores estudos aqui, de 2007, que eles avaliaram a frequência e tipo de malformações associadas à gastrosquise, né? Foi uma meta-análise com 3.322 casos. A maioria das vezes ela é isolada, 86%. Mas a gente pode ter, sim, outras alterações, né, em torno de 12%. Na maioria das vezes vai ser alterações associadas à gastrosquise, como atresia, estenose, mas em 10% desses casos pode ser, sim, defeitos maiores. E também você pode ter síndromes associadas, né? Então é importante olhar o bebê como um todo, o feto, examinar tudo, mas na maioria das vezes ela vai ser, sim, isolada. Em relação aos rins, né? Os rins a gente consegue ver no primeiro trimestre. Claro que tem algumas pacientes com biotipo mais difícil, às vezes uma posição mais não tão ideal, mas a gente consegue ver os rins, eles são mais ecogênicos, né? Aqui eu trouxe várias imagens diferentes de avaliações abdominais, e a gente vê acima dos rins também um pouco mais anecoico, que é a suprarrenal, mas é interessante de sempre tentar olhar os rins. O que a gente tem na literatura, gente? Baixas taxas de detecção também de alterações renais, por exemplo. Então, esses maiores estudos, eles mostraram que 85% dos casos de agenesia renal bilateral, unilateral, rins policísticos, era no segundo trimestre. Os casos que eles conseguiram detectar, em torno de 15%, o bebê tinha malformações associadas ou uma TN aumentada. Então, às vezes, no rastreio uma paciente de baixo risco, que você não está vendo nada, isso sim pode passar. E a bexiga? A bexiga, a gente sempre deve observá-la, né? A gente pode medir, no nosso laudo a gente tem a medida da bexiga. É importante não só se preocupar com a bexiga grande, mas com a não visualização da bexiga. O diagnóstico de distrofia vesical, ele é muito baixo. Nesse estudo grande, eles tiveram 2 casos e só foram detectados no segundo trimestre. E também é difícil você, né, fechar o diagnóstico que é uma distrofia vesical. Então, é importante reavaliar se você não viu nenhuma estrutura anecoica, né, na região da bexiga, ao redor das artérias umbilicais. E esse estudo, né, do Adolfo Lial, que foi um estudo clássico, né, de 2003, que eles avaliaram a megabexiga, né, que seria maior ou igual a 7 milímetros, e eles observaram que quando ela era entre 7 e 15 milímetros, tinha maior chance de aneuploidia, ao redor de 25%,
E quando no grupo que tinha cariótipo normal, a maioria teve resolução espontânea. Já nas bexigas maiores, acima de 15 milímetros, a maioria, né, 10% de risco de aneuploidia, mas grande chance de risco de uropatia obstrutiva, que é, de fato, o que a gente consegue ver muitas vezes no morfo de primeiro, né? Então, assim, a maior detecção que tem de alteração do aparelho geniturinário é as uropatias obstrutivas, que é através da mega bexiga que a gente vê. Então, a gente vai ter que reavaliar também para ver que tipo de uropatia obstrutiva que é, tá bom? Em relação aos membros, né? Então, o que é importante ver? É importante a gente avaliar se tem todos os membros, né? Todos os ossos. A gente consegue ver, tem posição, né? É baixo o diagnóstico também de pé torto, naquele estudo, no estudo chinês, com quase 50 mil gestantes, eles foram de 18% só, o de pé torto, que também você pode reavaliar, porque não é um diagnóstico tão simples, né? Mas a gente consegue ver polidactilia, né, que é importante, também não é alto, né, nesses grandes estudos também a taxa é baixa, muitas vezes é pós-natal só, e é importante o que também, gente? Ver movimentação, né, então fetos que você tem que ver fletir, estender, você pode ter aquelas artrogriposes, né, que às vezes ela abre o quadro mais tardiamente, displasia esquelética também, várias são diagnosticadas no primeiro trimestre, como a condrogênese, a tanatofórica, você já vai ter, né, alterações de morfológico de primeiro trimestre, né, de membros. Aqui, né, um caso de uma mão mal posicionada e uma genesia radial, então diagnóstico de primeiro trimestre. Aqui também, né, uma polidactilia pré-axial, então a gente tinha, na verdade, esse caso era até mais dedos, né, mas tinha várias alterações estruturais também de membros. E outro corte também que está no guideline da ESOG, a gente também sempre olha, né, os 3 vasos da artéria do cordão umbilical, não é, também a gente não tem 100% de taxa de detecção, mas também já é possível de avaliar, tentar olhar cistos, e a inserção do cordão na placenta não é algo obrigatório, mas é interessante a gente olhar, porque você já pode ter, por exemplo, principalmente em gemelares, você pode ter uma inserção velamentosa, né, e você já consegue aí tentar ver onde esse cordão está inserindo na placenta, tá bom? Então, o que eu queria que ficasse aí de mensagens é que a gente ter uma sistematização, né, da realização do morfológico de primeiro trimestre, tentar padronizar e treinar as medidas, né, treinar essas avaliações, principalmente do sistema nervoso central, do coração, que a gente muitas vezes, né, às vezes complementa, né, com o transvaginal, e nossa população é tranquila normalmente, às vezes a gente tem limite de tempo de exame, desconforto da paciente, mas muitas vezes a avaliação transvaginal pode ajudar, principalmente dependendo do biotipo materno. E lembrar que o exame morfológico ele é muito além que a medida da translucência nucal, né, que o Dr. Mário já falou no começo aí, que a gente consegue ver muita coisa. Muitas alterações a gente vai ter que reavaliar, né, porque a gente ainda não estão totalmente, nunca vai ser 100%, porque a gente já discutiu isso, evolutivo, né, as alterações, algumas só são detectadas no segundo trimestre, mas a gente consegue cada vez mais ver novos cortes, novas avaliações. E aí agora, queria ir discutir com vocês, né, o nosso primeiro quiz, como vocês estavam em relação às estruturas anatômicas, né, se vocês acertaram, né, que a gente tem a fissura interhemisférica, né, o plexo coroide, aqui região dos tálamos, aqui a gente vê bem fininho aqui o terceiro ventrículo, e o aqueduto cerebral, que sempre tem esse formato retangular, a gente às vezes o aqueduto pode ser um pouco difícil de ver num bebê com 11 semanas e 2 dias, mas a gente sempre consegue ver num bebê aí de 12 semanas. Aqui a gente já discutiu, né, isso na aula, que foi o estudo de Ushakov, que foi o estudo da Crash Sign, né, então aqui é uma avaliação normal, então tálamos também, o aqueduto, aqui é a região do mesencéfalo, né, que a gente consegue ver aqui ao redor, aqui a anecoica é o tectum, aqui a cisterna magna, e aqui o osso occipital. Nesse corte também, né, que a gente também já mostrou na aula, não sei como vocês estavam em relação a se acertaram, né, ou não, o diencéfalo, né, o mesencéfalo aqui a ponte, a medula,
Aqui o quarto ventrículo, que é a mesma coisa que a translucência intracraniana, e aqui a cisterna magna, e aqui o osso occipital. Então, a gente vê os 3 espaços, né, visualmente, a gente vê essa diferença aqui, que também, mais ou menos que eu falei, em torno de 0,6. E aqui, né, o que seria esse marcador? Seria o sinal, né, o maxillary gap, que seria um marcador aí de fenda palatina, e os casos alterados é a letra B, né? Então, é o 3, o 4, o 5 e o 6. Aqui é aquele sinal que eu já falei, né? Do falso positivo, que ele tem menos aí de 1,5 milímetros. E muitas vezes, quando você pega esse sinal, se você angula de novo o bebê, ele some, né? Não é algo constante. Então, era só a alternativa B. E aqui, que a gente discutiu, né? Que os tumores a gente não consegue ver no primeiro trimestre. Estenose aórtica também, estenose aórtica, pulmonar, né? Também não conseguimos ver. Então, os diagnósticos que seriam possíveis, né? É claro que nunca, nenhum estudo chega a 100% de detecção, depende muito da população. E a resposta certa é a letra C, também. É isso. Muito obrigada. Espero que tenha aí acrescentado algo aí nas nossas avaliações.